Bom, vamos ver aqui agora um elemento essencial também, que é uma memória RAM, RAM de Random Access Memory. Bom, então o LogSim ele tem memórias RAM, e cada memória, gente, é para guardar bits, né? E ela guarda os bits, não é um por um, não. Ela guarda em unidades que a gente chama de palavras. Então você tem uma memória de 8 bits, quer dizer que cada palavra dela tem 8 bits. Você lê ou escreve 8 bits de uma vez. Cada palavra dessas tem um endereço. Então, ao escrever ou ler da memória, você escolhe qual o endereço sobre o qual você vai aplicar essa operação de leitura ou de escrita. Bom, então o que tem uma memória? Ela tem a largura de dados, tá bom? Que é o número de bits em cada palavra, tá bom? E a largura de endereço, que é o número de bits que compõem um endereço. Com n bits, a gente consegue endereçar no máximo 2 elevado a n palavras. Bom, então, com n bits de endereço, uma memória tem uma capacidade máxima de 2 elevado a n. Bom, no LogSim, se você tiver n bits de endereço, a memória tem a capacidade de 2 elevado a n. Aqui está uma memória, a memória é isso daqui, tá? Esse circuito aqui, junto com um circuito com outros componentes aqui, com outros registradores e entradas. A memória se comunica por um barramento, tá bom? Então ela tem um pino aqui, tá bom, gente, que é tanto entrada como saída de dados. Ela tem também essa entrada de endereço aqui, tá bom? Que quase sempre a gente põe antes dela esse Memory Address Register aqui, a gente chama de MAR, tá bom? Porque é legal você ter um lugar estável, tá bom? Ou seja, um registrador, você copia e você sabe que ele ficou lá parado, tá? Um endereço. Então você tem um lugar onde você guarda o endereço que você está aplicando a memória aqui. Esse RAM-CLK aqui é para você escrever na memória. Ele funciona igualzinho o clock dos flip-flops, o clock dos registradores. Tá? Quando ele passa de 0 para 1, você escreve na memória. Olha, mais uma vez, escrever na memória significa o quê? Escrever uma palavra da memória. Qual palavra? Aquela cujo endereço está sendo aplicado aqui. Bom, quando você quer ler da memória, você vai pegar dados que estão aqui na memória e colocar no barramento, e do barramento você manda para outros registradores, para outros lugares. Bom, então, para você colocar no barramento, você sobe esse sinal aqui, esse run bus, que eu chamei de run bus aqui. Então, isso aqui é o equivalente ao buffer controlado. Bom, ou seja, quando isso aqui está em 1, a memória está colocando dados no barramento. Então, ela pode estar em conflito com outros que querem colocar dados no barramento. Então, você tem que ter o mesmo cuidado. Isso aqui não pode ir para 1 quando esse aqui está com o valor 1. E, mais uma vez, qual valor que é colocado no barramento, gente? Aquele cujo endereço está sendo aplicado aqui. Vou pegar uma memória aqui, para a gente brincar um pouco com ela. Bom, tendo aqui uma memória, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever 7 na posição de memória de endereço 3. Bom, a gente começa se preocupando com o endereço. Bom, então vou pegar aqui o endereço, vou colocar 3 aqui, eu tenho que aplicar esse 3 aqui nessa entrada, né? Para eu aplicar esse 3 nessa entrada, eu tenho que fazer com que esse 3 chegue aqui ao MAR. Bom, como é que eu faço isso? Copio aqui nesse registrador. O que tem no barramento aqui? Nada. Bom, então eu passo isso aqui para 1. Então, agora esse registrador está colocando seus dados no barramento. Então, eu tenho 3 aqui. Esse 3 está chegando num monte de lugar, mas o que nos conta para nós agora aqui é que ele está chegando aqui na entrada de dados do registrador de endereço da memória. Quando eu passo aqui para 1, pronto. Eu coloquei 3 aqui, está vendo? O que está sendo aplicado aqui na entrada A é 3. E pela interface gráfica aqui do LogSim, ele passou essa posição de destaque aqui para a posição de endereço 3, tá vendo? 0, 1, 2, 3. Bom, eu quero escrever o que lá? 7, né? Para ficar fácil de eu digitar aqui. Então, eu quero escrever 7 nessa mesma posição. O que eu faço? Copio aqui para esse registrador, está copiado. Coloco esse valor no barramento, o barramento todo contém 7, inclusive essa entrada D aqui, e agora
assim como eu fiz com os flip-flops e registradores, passo aqui de 0 para 1, que faz com que a memória copie o que está no barramento, só que não copia para a memória inteira, copia para um endereço específico. Qual o endereço? Esse que está aplicado aqui na entrada A. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos escrever alguma coisa no endereço 15. Bom, então está aqui 15, tá bom? Eu vou passar, copiar aqui, 15 é F, tá bom? Por isso que está 0F aqui. Então, como isso aqui já está ligado, eu tenho 15 aqui, eu vou copiar aqui no mar, e então agora já está em destaque aqui a posição de endereço 15. Então agora eu vou escrever 10 nessa posição. Vou escrever 10 aqui, eu copio aqui, eu já podia ter desligado, tá bom? Copiei para cá, 10 é 0A. Eu coloco isso aqui no barramento. Bom, tenho 10 aqui, está entrando aqui na entrada D, né? Então é só eu subir o clock aqui. Subir e pronto, o que estava no barramento foi copiado para a memória somente nesse endereço. Agora, vamos fazer o contrário, vamos ler da memória. Vamos ler o que está na posição de memória 3 e colocar aqui nesse registrador Alt. Então, aqui eu tenho que liberar o barramento aqui. Eu preciso colocar 3 ali no mar, tá bom? O 3 está aqui, copiei para cá, coloquei no barramento e copiei aqui. Então agora, o que eu tenho que fazer é colocar o que está na memória no barramento, e para isso eu tenho que passar aqui para 1. Aqui eu passei para 1 e provoquei um curto-circuito aqui, por quê? Porque eu tinha esquecido de abaixar esse daqui. Tá bom? Então antes de passar esse daqui para 1, eu tinha que ter feito isso aqui para 0. Bom, ó, então olha aqui não tem nada no barramento. Quando eu passo aqui para 1, a memória está colocando dado no barramento, tá vendo? Está o 7 que estava aqui. Bom, então o conteúdo da memória, que eu estou lendo da memória, que significa eu colocando no barramento, e eu posso, por exemplo, copiar aqui para esse registrador Alt. Tá bom, gente? Então é assim que se trabalha com memória. Você quer fazer uma operação sobre uma posição de memória. Bom, você pega o endereço dessa posição, coloca no registrador de endereço. Depois você pega o conteúdo que você quer escrever na memória e dá um clock na memória. Ou, se você quiser ler, você pega, coloca a memória no barramento e do barramento você faz alguma coisa com esses dados.